TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracé de hoje, vamos receber Mário de Carvalho Neto. Ele é historiador, jornalista e editor-chefe da revista Caminhos Gerais. É uma publicação mineira, segmentada em turismo, cultura e meio ambiente. Além da revista, Mário atua também na publicação de livros, principalmente focado na história regional. Mário está lançando o livro Cidades do Médio Piracicaba, Nova Era, São Domingos do Prata e João Monlevade, Ontem e Hoje, onde conta a história da região por meio de fotografias antigas e atuais. Confiram. Olá, Mara, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de registrar o nosso agradecimento por estar participando desse programa, agradecer a você, a sua equipe técnica e fazer uma ligeira apresentação da minha pessoa, do nosso trabalho. Sou Mário de Carvalho Neto. Minha formação é História, sou editor dessa revista, Caminhos Gerais, uma publicação segmentada no turismo, cultura e meio ambiente, e sou diretor da MCN Comunicação e editora. E hoje a gente vai estar falando assim, sobre o lançamento recente de um livro que eu e a fotógrafa Elvira Nascimento estamos lançando aqui na região, que conta um pouco da história de 3 cidades do Médio Piracicaba, que são Nova Era, São Domingos do Prata e João Monlevade. Está aqui a capa do livro. E lembrando que o estado de São Paulo também tem a região do Piracicaba. Nós também temos a nossa região, que faz parte do Vale do Piracicaba, é o rio que nasce em Ouro Preto e deságua no Médio Rio Doce. E a gente está lançando agora recentemente esse livro, e ele é um livro histórico-fotográfico que a gente trabalhou o formato dele, trabalhando com fotografias históricas e fotografias atuais. E a gente acredita que dessa forma a gente consegue mostrar um pouco dessa transformação que ocorreu, que foi uma transformação vertiginosa, que ocorreu nessas 3 cidades desse Médio Piracicaba, que fica aproximadamente a 150 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. As 3 cidades retratadas nesse livro, elas estão situadas na região do Quadrilátero Ferrífero, na grande província de minério de ferro, e nesse mesmo contexto também situa algumas siderúrgicas de grande porte, que faz da região assim, uma das regiões assim, com o maior PIB econômico do estado de Minas Gerais. E a gente buscou trabalhar essas 3 cidades, o projeto assim, sob a chancela da Lei Rouanet. A gente está trabalhando essas 3 cidades porque, devido à grande peculiaridade que existe, apesar da proximidade geográfica delas, são extremamente peculiares e extremamente importantes no contexto econômico e no contexto cultural da região de Minas. Tanto Nova Era como São Domingos do Prata são cidades ligadas ao período colonial, são cidades que foram fundadas pelos bandeirantes na época da procura da pedra preciosa, do ouro, onde se tornou-se um período marcante na história de Minas e até mesmo na história do Brasil. E João Monlevade é uma cidade mais recente. João Monlevade é uma cidade que já está ligada à primitiva história das primeiras fábricas de ferro de Minas Gerais. É uma cidade que teve seu início com a instalação de uma forja de um francês, Jean de Santos de Monlevade, e ali começou a história de João Monlevade, que posteriormente, no início do século XX, essa primitiva indústria foi instalada a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira,
que hoje é uma das maiores siderúrgicas do interior de Minas. E a gente trabalhou assim dentro de um formato que é bastante peculiar e bastante interessante assim, para o leitor. Por que essas 3 cidades? Primeiro, pela importância dessa cidade no contexto econômico e cultural da região. Segundo, devido às grandes transformações ocorridas, principalmente no aspecto urbano, que nos permite observar. Para o formato do livro, eu e Elvira Nascimento decidimos utilizar a publicação de fotos históricas com fotos atuais, até para permitir com que o leitor tivesse a oportunidade assim, de comparar o passado com o presente. E essa leitura que vai levar a pessoa a compreender e fazer a sua reflexão dentro do contexto da história das 3 cidades. Eu vou mostrar aqui assim, um pouco de como é esse trabalho que a gente tem produzido. Pode observar a foto dos anos 1940 e dos anos 2021. Esse é uma das temáticas do livro. Isso aqui a gente está dentro das páginas da seção de Nova Era, da seção de São Domingos do Prata. A gente pode... Vou buscar aqui outra página, que também retrata 2 períodos, a cidade de São Domingos do Prata e mostrando a rua principal da cidade, que também é um fato. E João Monlevade, por se tratar de uma cidade industrial, a gente deu foco à parte da siderurgia, que a antiga companhia belga-mineira, hoje é a ArcelorMittal. E tem a parte urbana também. Podemos mostrar aqui a Avenida Getúlio Vargas na cidade de João Monlevade, que é o setor urbano. E João Monlevade hoje é uma cidade dividida em praticamente 2 cidades, que é a cidade industrial, que é a antiga cidade de João Monlevade, e a sede do município, que era o bairro Carneirinho, e hoje é o centro da cidade. Então, a cidade, geralmente é uma cidade industrial, cidade onde se instalou a siderúrgica no passado, se construía a cidade operária no entorno da siderúrgica e a cidade ia crescendo no entorno de todo esse complexo urbano que ia surgindo com a aproximação, com a chegada de novos habitantes. E a cidade de João Monlevade tem essa característica, ela é muito típica nesse sentido, assim, ela tem 2 núcleos urbanos, o núcleo urbano da antiga siderúrgica e o núcleo urbano moderno, que hoje é a cidade sede, onde está a prefeitura e onde está o centro comercial da cidade de João Monlevade. Por que o antes e depois? Isso aqui é um outro projeto que a gente elaborou assim, em 2015, que também tem essa mesma temática de trabalhar com fotografias antigas e fotografias atuais. Porém, este livro, lançado em 2015, a gente trabalhou com a cidade do Vale do Aço. Vou até mostrar aqui ele foi uma grande inspiração, porque o resultado dele foi um grande sucesso. Em menos de 6 meses ele esgotou toda a publicação, toda a edição que a gente trabalhou. E ele nos deu essa garantia de que o trabalho seria interessante a gente refazer esse projeto. E esse projeto da cidade do Médio Piracicaba, que tem a chancela da Lei Rouanet, ele também é inspirado no cidade do Vale do Aço, nos está trazendo também uma satisfação muito grande, assim, devido à receptividade e devido à boa repercussão que ele nos está trazendo aqui na região. O interessante desse projeto, que é o que a gente está nos trazendo uma satisfação também, em relação à reflexão que esse livro suscita. Porque ele, como a gente retrata o passado, esse passado ele está dentro de uma faixa aí de 60 anos atrás, né, em relação à data de hoje, dos anos 1940, 1950, 1960, e a gente
assim, leva a uma reflexão assim, do entendimento de se a cidade do passado era ideal ou se a cidade de hoje, que a gente está construindo hoje, é ideal, ou a cidade que a gente vai construir amanhã também será ideal. Então, esse parâmetro que a gente faz entre a cidade de ontem, a cidade de hoje e a cidade do futuro, ela faz com que a sociedade, porque a gente deve pensar uma cidade de uma forma coletiva, né? Toda cidade é construída pela própria população, não pela celebridade, mas por todos os atores que compõem esse corpo da cidade. Essa cidade, a gente sempre está procurando que a cidade tenha como contrapartida a qualidade de vida, né? A contrapartida da cidade é o bem-estar social. Esse livro ele tem um pouco assim dessa responsabilidade de levar com que a pessoa tenha esse parâmetro, tenha essa referência do ontem, do presente e do futuro. Eu chamaria a atenção aqui para um particular desse livro. A grande parte das fotografias publicadas no livro são de um fotógrafo só, que é de nome de Ló. É um fotógrafo dos anos 40, que nasceu em 1920, na cidade de Nova Era, e praticamente registrou toda essa transformação no Médio Piracicaba. Provavelmente, sim, quase todas as famílias de várias cidades dentro desse setor geográfico têm em seu álbum de família uma foto do Diló. Porém, grande parte dessas fotografias não foram cedidas pelo herdeiro do Diló, assim, pelos familiares do Diló. Foram fotos encontradas em diversos lugares diferentes. São fotos encontradas em museus, em bibliotecas, em secretarias de cultura, em álbuns de família, em coleção particulares. E a gente conseguiu, dentro dessa pesquisa, juntar assim, todas essas fotografias que conseguiu complementar todos os nossos interesses, objetivos do livro. Certamente que essas fotos de Ló, apesar de sua origem ter vindo praticamente quase que de um domínio público, fotos na mão de várias pessoas, mas reconhecemos que essa foto pertence ao Diló, aos herdeiros do Diló. E obviamente que a gente procurou esses herdeiros para ter uma autorização de trabalhar esse rico acervo do Diló, que felizmente ele existe para a gente. Certamente que se não fosse esse trabalho, esse acervo do Diló, seria impossível a gente fazer esse projeto, concluir esse projeto. Porque todo projeto voltado ao antes e depois, você precisa de um acervo, de um rico acervo fotográfico. E a gente teve a sorte de ter essa foto do Diló em mãos, para a gente conseguir elaborar esse trabalho, elaborar essa diagramação, elaborar essa contextualização histórica, que na verdade a fotografia que nos direcionou, ela que nos dirigiu. A história da cidade é contada por meio da fotografia. A gente pode até ter faltado assim, de contar assim, algum detalhe da cidade, mas a fotografia que nos deu esse limite. A gente ficou limitado ao roteiro da fotografia. Mas de qualquer forma, assim, a foto não registrou todo o âmbito da cidade, mas a gente conseguiu contar assim, dentro de um 80% a 90% da história de cada cidade, porque cada fotografia tinha sua abrangência, seu campo de registro bem interessante, e a gente conseguiu abrir o leque e fazer uma narrativa histórica bem interessante sobre as três cidades, se buscando toda essa temporalidade do passado, do presente e uma perspectiva de futuro também. A gente fez algumas projeções futuras também. Eu gostaria aqui também assim, aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento ao Wagner Diló. Wagner Diló também é um fotógrafo da atualidade, filho do Diló, e é o responsável por esse acervo de seu pai. E ele teve assim, muita generosidade em nos permitir trabalhar as fotografias de seu pai sem nenhuma exigência, sem nenhuma pressão em especial.
E isso aí nos satisfez, nos realizou muito, assim, de ter tido essa oportunidade. Quero estar aqui deixando registrado aqui o nosso agradecimento, nosso sincero agradecimento a ele e aos familiares, aos seus filhos também, que estão dando sequência hoje a essa vocação à fotografia. Eles têm um estúdio em Belo Horizonte, onde atua na área de publicidade e na área de produção de vídeo. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe de uma fotografia que eu acho que ela tem uma relevância histórica. É a inauguração da ponte em Nova Era por Getúlio Vargas, em 1945. Essa é uma foto do Diló, a gente aproximando aí. Esse evento, inclusive, foi o período em que a cidade de Nova Era, antes da inauguração dessa ponte, da visita de Getúlio Vargas, o nome era São José da Lagoa, né, um nome de origem do bandeirante, do fundador da cidade. E depois a cidade passou a se chamar Presidente Vargas, após a visita do presidente do Getúlio Vargas. E pouco tempo depois, eles acharam que o nome Presidente Vargas era um nome muito pomposo, aí sugeriram vamos colocar o nome de Nova Era, porque é uma cidade que se projeta para o futuro de uma nova era. E a partir de 1945, ela passou a se chamar Nova Era, e é um nome que se mantém até os dias atuais. Como se deu o trabalho de pesquisa histórica da cidade? Primeiro, de posse das fotos históricas, a Elvira, que também trabalhou a edição, assim, a definição, assim, das fotografias, que a gente deu mais ênfase à foto que tinha, assim, um contexto mais arquitetônico, porque, muito embora passou pelas nossas mãos, assim, centenas de fotografias históricas, mas que estava mais assim, centrada em família, centrada em eventos, e a gente fez uma certa exclusão dessas fotografias, trabalhou mais a fotografia urbana, que através do urbanismo, através da arquitetura, ficou mais evidente, ficou mais acentuado a transformação, que é o que a gente queria mostrar, a proposta nossa, a gente pretendia mostrar justamente essa transformação urbana, essa transformação social, transformação industrial. E de posse da foto histórica, a gente buscava aquela rua ou aquela praça, e a gente tentava, assim, na medida do possível, o enquadramento mais próximo possível da foto para fazer o registro atual, sempre buscando aquele mesmo ângulo, assim, para a gente estar sempre retratando da forma mais fiel possível aquele trabalho do fotógrafo do passado. E essa pesquisa a gente tinha como direcionamento a fotografia, e a gente acredita que alcançou esse objetivo. A gente tem essa esperança, assim, que a gente conseguiu esse enquadramento do passado com o presente e contar essa história, essa diferença dessa temporalidade, do ontem e do hoje, da forma de legenda e na forma da historiografia em si. O que eu destacaria que valeu a pena fazer esse trabalho dentro do benefício para mim como pessoa, como historiador? Primeiro, eu destaco a proximidade que eu tive com as pessoas e buscar a memória das pessoas. Essa satisfação de você estar resgatando a memória, você está salvando um capítulo da história, porque a memória ela pertence a um indivíduo. Esse indivíduo está de passagem. E você está buscando, está resgatando essa história, você está trazendo ela para um livro, está transformando ela num objeto de pesquisa. E isso foi muito bom, conhecer um pouco da história que estava além da história positivista, né? Da história chamada de história oficial, né? Que é a história das celebridades, a história dos personagens que tiveram destaque ou politicamente ou socialmente. E através da memória a gente buscou essa história do anônimo, que é a história daquele que pouco apareceu
nas narrativas, mas que tem a sua mão nessa construção de uma cidade, que fez parte desse processo histórico. E isso foi muito interessante, sim, essa proximidade com pessoas diferentes, e nos deu muito prazer em conhecer pessoas novas e novas histórias que a gente pôde trazer para a gente estar inserindo nesse contexto. Outro fator que eu considero, né, que foi extremamente importante para o conhecimento, para o autoconhecimento, foi a proximidade com a cidade no aspecto físico. A gente percorreu todas as ruas da cidade, todas as avenidas, praça, fez um registro fotográfico de todos os prédios que tinham a correlação com a foto histórica, e a gente percorreu assim, a periferia, subiu morros, subiu prédios. Isso foi muito importante, a gente ter esse conhecimento físico, a gente da transformação, da conurbação da cidade. Isso foi muito bom também, esse conhecimento geográfico da cidade, que nos mínimos detalhes, isso a gente trouxe também na memória e na câmera fotográfica, todo esse resultado que essa população se construiu, né? Que hoje a cidade representa todo esse processo assim, de união, de unidade, de perspectivas novas, de construção de urbanidade, de construção de sociedade. A cidade hoje é um reflexo de toda essa inspiração que toda essa população trabalha-se ao longo da sua vida, de geração por geração, e a gente pôde observar isso de perto. A gente vê muito dentro de um conceito que eu considero até muito simplista, de que a história ela serve para que a sociedade não repita os erros. Eu acho que é ver a história de uma forma muito simplista, ela servir simplesmente para esse propósito, né, de servir de observação para que se construa uma cidade melhor. Ela tem um significado muito mais relevante de que essa análise assim, do ontem e do hoje, que é o próprio crescimento da humanidade. Através da história, a história é um compêndio. A história ela se torna também assim, uma enciclopédia em que a pessoa reavalie toda a sua transformação, todo o seu processo de interação, de formação social. A história tem um significado dentro desse peso de ser um instrumento de crescimento humanitário. É através dela que a gente evolui, é através dela que a gente tem parâmetro, é através dela que a gente analisa o processo, é através da história que a gente vê o amanhã, se ele corresponde com a nossa expectativa. A história ela é contextualizada dentro de um significado muito mais amplo, muito mais abrangente e muito mais construtivo do que simplesmente ser uma referência de análise assim, do que a gente fez e do que pode fazer para servir de correção de erros. Que na verdade a gente tem por dever mesmo assim, não repetir o mesmo erro. Isso aí não é nem dentro de uma complexidade histórica, isso é dentro até do dever cívico, né? A gente trabalhar assim dentro de uma correção, sempre observando assim, o que a gente pode fazer melhor para ter um futuro mais satisfatório, com mais qualidade de vida para todos, dentro de uma coletividade mais profícua. E como adquirir este livro? O livro Cidades do Médio Piracicaba, Nova Era, São Domingos do Prata, João Monlevade, você encontra nas principais bancas de revista e jornal das 3 cidades, e pela internet você pode adquirir também por meio do Fabooks, www.fabooks.com.br. É uma biblioteca virtual que está disponível, além deste livro, outras publicações também, e a entrega é feita pelo correio, com segurança, e com certeza será um grande investimento que você vai fazer no conhecimento, vai conhecer um pouco de 3 cidades importantes do interior mineiro, que, diga-se de passagem, são 3 cidades que têm muita novidade, muita coisa interessante para se conhecer,
E eu agradeço aqui a Mara por mais essa oportunidade e muito obrigado por todos, muito obrigado a você, ouvinte, telespectador, e até lá, até a próxima. Estamos recebendo Robson Gessoni, ele é treinador comportamental. Confira. Olá, Maracelo, como vai? Tudo bem? Aqui é Robson Gessoni e hoje vamos falar para os telespectadores da TV Aberta São Paulo, para o seu programa Quality by Maracelo. Estamos aqui na entrada do escritório do Buffet Del Ponto, de nosso amigo Rodrigues, para falar sobre os meus treinamentos. Mas antes, eu quero que você conheça o escritório do Buffet Del Ponto. Vem comigo! Neste ambiente, o Buffet Del Ponto conta com um showroom completo, com itens, materiais de porcelana, cristais, para receber de forma acolhedora você e a sua empresa. Veja quantos materiais nós temos aqui para brilhantar de forma requintada o seu evento. Olha que ambiente aconchegante, essa sala de degustação do escritório do Buffet Del Ponto. Nesse lugar você pode trazer o seu sócio, os funcionários da sua empresa, para conhecer, experimentar comidas e bebidas. Veja esse mini jardim, que coisa maravilhosa, feito com muito cuidado, com muito carinho, pelo Rodrigues. Olha só, eu tenho um recado muito importante para compartilhar com você agora. Peraí que tá vindo, tá chegando, lembrei. Você conhece pessoas que esquecem aquilo que iam falar diante de uma câmera, ou até mesmo diante de uma plateia? E aquela pessoa que diante de uma entrevista de emprego, ou até mesmo numa reunião importante, simplesmente sofre com aqueles famosos lapsos de memória? Então este vídeo é para você. Eu sou Robson Gessoni, especialista certificado em aprendizagem acelerada com técnicas de memorização, concentração, relaxamento, mapas mentais e inteligência emocional. Em 20 anos de carreira, eu já treinei pessoalmente mais de 40 mil pessoas e agora é a sua vez, porque eu lancei recentemente uma mentoria sobre técnicas de memorização, expressão verbal e produtividade. Nessa mentoria, eu vou te ensinar passo a passo, vou te pegar pelo braço, para que você consiga aumentar os seus resultados na sua vida pessoal e profissional. Para que você tenha acesso a essa mentoria, é muito simples. Basta que você acesse as minhas redes sociais. Um grande abraço e até breve.